Olá, caros irmãos, você está no canal O Caminho Ortodoxo e no vídeo de hoje falaremos rapidamente qual era a prática da igreja do primeiro milênio em relação à jurisdição dos bispos e como os cânones enxergavam os pastores que tentassem invadir a jurisdição alheia. Porém, antes de iniciarmos, gostaríamos de contar com a sua inscrição e o seu like. Isso ajuda com que o nosso trabalho seja compartilhado no YouTube e fica aqui o nosso muito obrigado. Pois bem, iniciando o tema propriamente dito aqui do nosso vídeo, de acordo com a Constituição Apostólica Pastor Aeternos do Concílio Vaticano I, capítulo 3, deste documento, a Igreja Romana ensina que, abre aspas, declaramos que a Igreja Romana, por disposição divina, tem o primado do poder ordinário sobre as outras igrejas e que este poder de jurisdição do Romano Pontífice, poder verdadeiramente episcopal, é imediato. E a ela, a Igreja Romana, devem-se sujeitar, por dever de subordinação hierárquica e verdadeira obediência, os pastores e os fiéis de qualquer rito e dignidade. O problema desse texto da encíclica Pastor Aeternos é que essa visão moderna e tardia da Igreja Romana não condiz com a prática sinodal do primeiro milênio e tampouco com os cânones dos sínodos e concílios ecumênicos. A Igreja Católica nunca concedeu um poder imediato e universal a qualquer bispo. Ao contrário, as igrejas locais sempre entenderam que cada primaz é o responsável direto por sua diocese e que nenhum bispo, a não ser que fosse convidado, poderia intervir em seus assuntos eclesiásticos. Vemos isso logo no primeiro concílio ecumênico da Igreja. No cânon 4 de Nicéia, por exemplo, é afirmado que um bispo deveria ser nomeado pelos demais bispos da província e que a confirmação deve ser feita pelo metropolita, isto é, pelo bispo que tem poder naquela área geográfica e não pelo bispo de Roma, como ensina a encíclica papista. Vejamos. É de todas as formas apropriado que um bispo seja nomeado por todos os bispos da província, mas caso isso seja difícil, seja por necessidade urgente ou por causa da distância, pelo menos 3 devem se reunir e os votos dos bispos ausentes também sendo dados e comunicados por escrito. Então a ordenação deve acontecer. Mas em cada província, a ratificação do que é feito deve ser deixada ao metropolitano. No mesmo concílio, isto é, em Nicéia, no cânon 6, é afirmado que o bispo de Roma tinha jurisdição apenas em sua área de atuação, assim como as demais sedes petrinas, isto é, um costume, não uma orientação divina. Que os costumes antigos no Egito, Líbia e Pentápolis prevaleçam, que o bispo de Alexandria tenha jurisdição em todos estes, já que o mesmo é costumeiro também para o bispo de Roma, da mesma forma em Antioquia e nas outras províncias, que as igrejas mantenham seus privilégios, e isto deve ser universalmente entendido, que se alguém for feito bispo sem o consentimento do metropolitano, o grande sínodo declarou que tal homem não deve ser bispo, se no entanto 2 ou 3 bispos, por natural amor à contradição, se opuserem ao sufrágio comum dos demais, sendo razoável, de acordo com a lei eclesiástica, então que prevaleça a escolha da maioria. Já as constituições apostólicas, datadas pouco tempo depois de Nicéia, provavelmente no ano 330, afirmará que os bispos devem conhecer o seu primaz, reconhecê-lo como seu líder, e que nenhum bispo deverá ousar ordenar alguém além dos seus próprios limites, com pena de ser deposto do seu cargo. Aqui não há qualquer exceção feita para o bispo de Roma. Vejamos os cânones 34 e 35. Os bispos de cada nação devem reconhecer aquele que é o primeiro entre eles e considerá-lo como seu líder, e não fazer nada de consequência sem o seu consentimento. Mas cada um pode fazer apenas aquelas coisas que dizem respeito à sua própria paróquia e aos lugares do campo que pertencem a ela. Mas nem mesmo aquele que é o primeiro deve fazer algo sem o consentimento de todos, pois assim haverá unanimidade e Deus será glorificado através do Senhor no Espírito Santo. Cânon 35. Que um bispo não ouse ordenar além de seus próprios limites em cidades e lugares que não estão sujeitos a ele, mas se ele for condenado por fazer isso, sem o consentimento daquelas pessoas que têm autoridade sobre tais cidades e lugares, que ele seja deposto e também aqueles que ele ordenou. O sínodo da Igreja Petrina Antioquena, que ocorreu por volta do ano 341, irá afirmar as mesmas coisas das constituições apostólicas e, contrariando mais uma vez a futura encíclica da Igreja Romana, irá dizer que nenhum bispo deve invadir o território alheio, que um bispo não vá a uma cidade estranha que não esteja sujeita a ele, nem a um distrito que não lhe pertença, seja para ordenar alguém ou para nomear presbíteros ou diáconos em lugares sob a jurisdição de outro bispo, a não ser com o consentimento do bispo apropriado do lugar. E se alguém ousar fazer tal coisa, a ordenação será nula e ele mesmo será punido pelo sínodo.
Já no Concílio Ecumênico de Constantinopla, o segundo da Igreja, ano 381, em seu cânon 2, reafirmará que os bispos não devem ir além de suas dioceses nem trazer confusões às igrejas. Aqui não temos qualquer indicativo da primazia ao bispo de Roma. Aliás, não há qualquer lembrança ou afirmação de prerrogativas universais ao Papa Latino, mostrando claramente que o ensino da Igreja Romana sobre o papado foram invenções posteriores. Os bispos não devem ir além de suas dioceses para igrejas situadas fora de seus limites, nem trazer confusão às igrejas, mas que o bispo de Alexandria, de acordo com os cânones, administre sozinho os assuntos do Egito, e que os bispos do Oriente administrem somente o Oriente, preservando-se os privilégios da igreja em Antioquia que são mencionados nos cânones de Nicéia, e que os bispos da diocese asiática administrem somente os assuntos asiáticos, e os bispos do Ponto somente assuntos do Ponto, e os bispos da Trácia somente assuntos da Trácia, e que os bispos não vão além de suas dioceses para ordenação ou quaisquer outros ministérios eclesiásticos, a menos que sejam convidados. E sendo observado o mencionado cânone sobre dioceses, é evidente que o sínodo de cada província administrará os assuntos daquela província específica, como foi decretado em Nicéia, mas as igrejas de Deus em nações pagãs devem ser governadas de acordo com o costume que prevaleceu desde os tempos dos pais. Citamos aqui 7 cânones de sínodos e concílios, e na única vez que o bispo de Roma foi mencionado foi para afirmar que ele tinha jurisdição apenas sobre a área dos romanos, seguindo um costume que era aplicado às demais dioceses e não por direito divino. Nada de jurisdição universal, nada de poder imediato e tampouco qualquer obrigação de que as igrejas deveriam se submeter aos poderes do Papa de Roma, como se esse tivesse poder universal sobre todos os bispos e cristãos. Mas não apenas isso. Os próprios bispos de Roma condenavam veementemente a ideia de uma jurisdição universal, a mesma que seria mais tarde reivindicada pelo papado. Quando o patriarca de Constantinopla adotou o título de ecumênico, que numa leitura literal poderia ser entendido como universal, e se interpretou, ainda que equivocadamente, que tal título implicava uma pretensão à jurisdição universal, os bispos de Roma empreenderam uma longa e consistente oposição a essa ideia, estendendo-se por vários séculos. Quando o Papa Elógio de Alexandria tentou acalmar o conflito relativo ao título constantinopolitano, chamando São Gregório Magno de Papa Universal, ele expressamente recusou o título, afirmando que essa linguagem lhe concedia algo, isto é, jurisdição universal, que efetivamente despojava todos os bispos de seu episcopado. Pois eu disse que nem a mim, nem qualquer outro devereis escrever algo desse tipo, e eis que, no prefácio da epístola que dirigiste a mim que o proibi, julgaste apropriado usar uma designação orgulhosa chamando-me de Papa Universal. Mas suplico a vossa dulcíssima santidade que não façais mais, pois aquilo que é dado a outro, além do que a razão exige, é subtraído de vós mesmos. Pois, quanto a mim, não procuro ser enobrecido por palavras, mas por minha conduta, nem considero honra aquilo pela qual sei que meus irmãos pedem a sua honra, pois minha honra é a honra da Igreja Universal. Minha honra é a força sólida de meus irmãos. Então sou verdadeiramente honrado quando a honra devida a todos e a cada um não lhes é negada. Pois se vossa santidade me chama de Papa Universal, negais ser vós mesmo aquilo que me chamais universalmente. Mas longe de nós esteja isso. Afastem-se palavras que inflam a vaidade e ferem a caridade. De fato, é conhecida pela Academia a visão de essencial igualdade entre os bispos e natureza colegiada do governo da Igreja, guardada pelo santo e ortodoxo Papa. Nesse sentido, Szczeciński afirma: no entanto, segundo John Meindorf, embora Gregório tenha enfatizado a origem petrina do poder episcopal, ele não considerava que esse poder fosse comunicado a outros bispos apenas por meio de Roma. Ele é, portanto, uma testemunha importante da eclesiologia da comunhão que manteve o Oriente e o Ocidente unidos durante o primeiro milênio da história cristã. Seus escritos contra o título de patriarca ecumênico afirmavam os direitos dos bispos individuais contra as reivindicações universalistas de qualquer bispo, até mesmo do bispo de Roma, promovendo um modelo de colegialidade episcopal que seria refinado por autores subsequentes. A seus colegas bispos, ele reconhecia sua essencial igualdade, escrevendo a Eulógio: tu me falas dizendo, assim como ordenaste, suplico-te, remove essa palavra ordenaste de meu ouvir, pois sei quem sou e quem és tu, porque és para mim um irmão em dignidade, um pai em moralidade, e assim não te ordenei, mas cuidei de indicar o que me pareceu correto. Talvez como forma de envergonhar João, o jejuador, Gregório passou a referir-se a si mesmo com mais frequência como servo dos servos de Deus, um título que ressalva o ministério petrino de serviço e não seus privilégios de poder. Ao se dirigir a seus irmãos bispos, Gregório usava a linguagem do respeito e do amor fraterno, em vez de exigir obediência à sua vontade. É um exemplo que os futuros papas teriam feito bem em imitar.
Essa disputa quanto ao título do Patriarca de Constantinopla seguiu-se até o Concílio de Nicéia II, em que o Papa Adriano denunciou o título, não reivindicando para si a jurisdição universal, mas argumentando que um bispo nessa posição teria primazia acima da Sé Romana, o que em sua mente era impossível. Doravante, aconselhamos vossa misericordiosíssima e imperial majestade que de modo algum ele seja chamado de universal em vossos escritos, pois se for nomeado universal acima da Santa Igreja Romana, que possui precedência, que é a cabeça de todas as igrejas de Deus, exceto que se mostra rebelde contra os santos concílios e herege, pois se ele é universal é reconhecido como tendo a primazia até sobre a Igreja de Nossa Sé, o que parece ridículo a todos os cristãos fiéis, porque a Santa Igreja Católica e Apostólica Romana possui o primeiro lugar e autoridade do poder, agora e para sempre. Note que, em que pese a alta linguagem retórica papal, o Papa Adriano buscava que o concílio restaurasse a jurisdição romana sobre a plenitude do seu patriarcado histórico, uma significativa porção na qual havia sido transferida a Constantinopla pelos imperadores iconoclastas, o que não foi feito pelo concílio. Nesse sentido, Saichensky afirma: o segundo concílio de Nicéia foi, em última análise, uma vitória clara para os iconódulos e, apesar de todas as honrarias atribuídas a Roma por seu apoio inabalável durante a crise, Nicéia II não foi uma vitória restrita para o papado. Os bispos orientais nunca responderam às exigências de Adriano pela restauração do patrimônio de São Pedro, isto é, Sicília, Calábria, Ilírico, e haviam sido colocados sob jurisdição constantinopolitana em algum momento entre 340 e 367. É evidente que tal situação se mostra absolutamente incompatível com as crescentes reivindicações papais de jurisdição universal que começavam a se consolidar no Patriarcado do Ocidente e seriam ampliadas nos séculos seguintes. Por isso, afirmamos com convicção que a Santa Igreja Católica e Ortodoxa foi a única a preservar de forma fiel e digna a sinodalidade que caracterizou o primeiro milênio do cristianismo. E é isso, esperamos que tenha gostado deste conteúdo e lembro que todas as fontes utilizadas neste material se encontram na descrição deste vídeo. Que Deus vos salve.